Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para juntos meditarmos na sua santa palavra. Infelizmente, dado o decreto estadual que nos impede a nossa reunião física, nós precisamos nos comunicar virtualmente. Embora esse decreto impeça que nós estejamos juntos fisicamente, mas ela não impede que a palavra de Deus chegue até a sua casa, ao seu coração, levando conforto, paz e consolo à sua vida, levando até você também confiança naquele que é o Senhor de todas as coisas e que está no controle de tudo, inclusive dessa pandemia que assola a humanidade nesses tempos. Dito tudo isso, eu quero convidar você a nesse instante abrir a palavra de Deus no Salmo 125 e vamos meditar por alguns instantes no que nos ensina este precioso Salmo. Salmo número 125, que assim nos diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus queridos, este salmo possivelmente foi escrito num momento de crise, num momento de grande dificuldade, de grande adversidade. Este salmo possivelmente foi escrito na ocasião em que Neemias volta para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir aquela que foi uma das grandes cidades de sua época. E nessa ocasião, ele encontra a oposição de Sanbalate e Tobias, homens que se opõem à reconstrução de Jerusalém, se opõem à reconstrução dos muros daquela cidade, se opõem contra a reconstrução do templo em que Deus haveria de ser louvado, engrandecido e adorado. E é nessa realidade, é nesse contexto, nessa conjuntura, que este salmo é escrito. Um contexto de grande adversidade e de grande luta, de grande dificuldade. De forma que aquele salmista que escreveu este salmo, ele sabe muito bem o que é confiar no Senhor em meio às lutas e às aflições da vida. O que é confiar em Deus em meio às adversidades e às intempéries do mar da vida. Ele sabe muito bem o que é confiar em Deus quando as coisas não estão indo tão bem quanto ele esperava. De forma que as suas palavras aqui para nós nos trazem não apenas consolo, conforto, mas também incentivo a continuarmos confiando naquele que é o Senhor de todas as coisas, naquele que está no controle de tudo e de todos. De maneira que o salmista começa dizendo: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Para o salmista, aquele que confia em Deus é alguém que está firme, é aquele que não vacila diante das adversidades, diante das lutas, diante das dificuldades desta vida, diante daqueles que se opõem ao progresso da fé em Cristo Jesus. O salmista aqui, ele nos diz que aquele que confia no Senhor, aquele que põe a sua fé em Deus, aquele que está firmado em Deus, ele é como um monte Sião, um monte que não se abala de forma alguma. O Monte Sião é o monte onde está edificada a cidade de Jerusalém e, consequentemente, o templo do Deus vivo. É a cidade para onde as pessoas peregrinavam
para adorarem ao Senhor, para sacrificarem ao Senhor, para louvarem ao Deus dos céus. De forma, meus queridos, que nós precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o enviou para morrer numa cruz, no meu lugar e no seu lugar, para morrer de forma vicária e substitutiva por mim e por você. Esse Deus que com tamanho amor provê toda a segurança da qual nós necessitamos. Por isso, no verso de número 2, o salmista diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista olha para a realidade geográfica na qual ele está inserido. E olhando para esta realidade geográfica, ele então faz uma analogia dela para com aquele que é o Senhor da sua vida, aquele que é muito mais do que os fortes muros de Jerusalém ou os montes que circundam Jerusalém. Ele olha para o Senhor como sendo aquele que verdadeiramente pode dar proteção, segurança, paz, conforto, consolo ao seu povo. Ele olha para o Senhor como sendo aquele que está sempre a amparar a sua igreja, está sempre a amparar os seus escolhidos, está em todo o tempo pronto a defender os seus eleitos. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A confiança do salmista não é uma confiança passageira, não é algo que simplesmente se esvai diante das lutas e das dificuldades. Ele sabe que a segurança que Deus lhe dá é uma segurança perpétua, uma segurança eterna, uma segurança que não tem fim, porque Ele é a segurança do seu povo. Ele é como os montes em volta de Jerusalém, dando proteção, dando estabilidade àquela cidade. Assim o Senhor faz com os seus. O Senhor está sempre pronto, queridos, a nos amparar, a nos proteger, a nos guardar das dificuldades. Isso não implica em dizer que Ele não permitirá que as dificuldades batam à nossa porta. Porque muitas vezes a dificuldade, a luta, o sofrimento chegam com suas malas abarrotadas de problemas e batem na nossa porta e dizem: eu vim para ficar e não tenho data para ir embora. Eu não sei quando vou embora. De maneira que o Senhor muitas vezes permite o sofrimento na vida dos seus, mas permite o sofrimento para que estes aprendam a confiar nele, para que estes aprendam a depender dele, aprendam a viver para ele. Veja o que nos diz o verso de número 3. O século dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Isso nos mostra que Deus permite que as dificuldades apareçam. Quando Neemias voltou para Jerusalém para restaurar os muros da cidade, Tobias e Sanbalate se opuseram a ele. Aqueles homens fizeram o que puderam para atrapalhar a obra, para impedir que Neemias fosse adiante com o seu intento. Mas Deus permitiu a Neemias que encontrasse graça diante das autoridades. De maneira, meus queridos, que Deus não admitiu que aqueles homens atrapalhassem a sua obra de forma efetiva, que aqueles homens fizessem com que Neemias parasse o seu trabalho. Muito pelo contrário, Deus concedeu graça a Neemias, mesmo em meio à oposição, mesmo
as lutas e as dificuldades da vida, mesmo diante das grandes lutas pelas quais ele estava passando. Neemias confiou no Senhor, ele teve uma fé inabalável como o Monte Sião, e Deus honrou a fé de Neemias. Deus lhe concedeu graça diante dos homens, Deus lhe concedeu graça diante das autoridades públicas, Deus lhe concedeu graça, e ele então pôde fazer a obra que havia se proposto a fazer, para honrar e glorificar o Deus dos céus. Nós precisamos aprender com esses homens a confiarmos em Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4 que ele aprendeu a viver satisfeito e tranquilo em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a ter o que comer e a não ter o que comer. Ele aprendeu a passar frio e a estar aquecido. Ele aprendeu a ter onde morar e a não ter onde dormir. O apóstolo Paulo aprendeu a viver satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Por isso ele diz no capítulo 4, verso 13 de Filipenses, que tudo ele podia naquele que o fortalecia. Meus queridos, nós precisamos entender isso. As dificuldades permitidas pelo Senhor, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer, para nos ajudar a confiar, para nos ajudar a amar mais o Senhor, para nos ajudar a depender mais de sua maravilhosa graça. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos, como diz o salmista, como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. E isso é possível porque o Senhor está ao nosso redor, está nos protegendo, está nos guardando, assim como os muros estavam ao redor de Jerusalém. As lutas virão, mas nós venceremos cada uma delas se nós confiarmos no Senhor das nossas vidas. De maneira que o Senhor nos dará livramento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, e Deus, portanto, era poderoso para dar o escape, o livramento no meio dessas tentações, no meio das provações, no meio das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, das angústias da vida. O Senhor nos dá livramento, meus queridos, para que nós não estendamos a mão à iniquidade, para que nós não hajamos de maneira injusta e imprudente, para que nós não acabemos por pecar contra o Senhor das nossas vidas, para que nós não acabemos por andar na contramão da vontade de Deus. O Senhor nos dá livramento, para que em todo tempo nós tenhamos as nossas vestes alvas como a neve, para que nós estejamos em todo tempo santificando as nossas vidas para o louvor e glória do seu santo nome. Por isso, o salmista, no verso 4, faz uma oração, faz um pedido, uma súplica ao Senhor da sua vida. Ele diz: faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quem são esses bons e retos de coração, queridos? Senão aqueles que confiam no Senhor. Contudo, nós precisamos atentar para o fato de que bom e reto é aquele que está fundamentado na obra realizada por Jesus Cristo. Porque nós, de nós mesmos, somente produzimos o mal, somente nos entregamos ao pecado, a tudo aquilo que Deus abomina. Contudo, pela graça do Senhor, pela graça de Jesus Cristo, que nos justificou, assumindo a nossa culpa diante do Pai e nos tornando justos, compartilhando conosco a sua maravilhosa graça, por meio dele nós nos tornamos
exercemos não é uma bondade intrínseca, não é uma bondade que é inata ao ser humano, mas é uma bondade que vem do Senhor, que é compartilhada pelo Pai das luzes conosco, de forma que nós exercemos alguns atos de bondade, porque Deus compartilha o seu maravilhoso atributo da bondade comigo e com você, de maneira que é por causa de sua maravilhosa obra que nós podemos ser bons e retos, nós podemos ser justos, justificados pela obra de Cristo, justificados por aquele que morreu na cruz por nós. Mas, queridos, em contrapartida, existem aqueles que se desviam, aqueles que abandonam a fé, aqueles que não atendem ao chamado divino, aqueles que se negam a obedecer ao Senhor das suas vidas, aqueles que se negam a reconhecer a obra sacrificial e bendita e gloriosa de Jesus Cristo. E quanto a esses, nos diz o salmista no verso 5, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Quanto a estes que se desviam da vontade de Deus, Deus trará juízo sobre suas vidas. Talvez essas pessoas não sofram neste mundo, talvez essas pessoas vivam de forma regalada nesta vida, talvez estas pessoas não sintam a ira de Deus sobre si mesmas nesta terra, mas chegará um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos, para levá-los para que estejam com Ele onde Ele está. E nessa oportunidade, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, Ele também haverá de trazer juízo sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que se desviam para sendas tortuosas, sobre todos aqueles que abraçam o pecado e abandonam a fé, sobre todos aqueles que se entregam à imundície desta vida e negam a santificação em Cristo Jesus. Contudo, preciso aqui esclarecer um ponto para que não hajam dúvidas sobre aquilo que eu falo. Quando eu digo aqueles que se desviam, que abraçam o pecado e negam a fé, eu não estou dizendo, eu não estou falando ou me referindo àqueles que verdadeiramente um dia creram em Cristo, pois estes é impossível que aqueles que um dia abraçaram verdadeiramente a fé em Cristo, é impossível que aqueles que verdadeiramente um dia nasceram de novo, foram regenerados, neguem a fé e dela apostatem. É impossível que isso aconteça. Por isso, um ponto bastante importante, estabelecido há muito tempo atrás, nos fala sobre a perseverança dos santos, sobre a perseverança daqueles que são santificados, justificados, regenerados, transformados pelo poder do Senhor. A perseverança dos santos nos fala de um Deus que é tão bondoso, que há de perseverar a todos aqueles que um dia foram salvos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, de forma que sobre eles virá a paz de Deus, a verdadeira paz, a incomparável, a imensurável e inigualável paz que vem de Deus. Assim, o salmista termina este salmo precioso, rogando paz sobre Israel. Que a paz de Deus, de fato, seja sobre o Israel de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre cada um de nós. Que a paz de Deus, de fato, seja dispensada e alcance a todos os eleitos espalhados sobre a face da terra. E que nós verdadeiramente aprendamos a confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso,
esse Deus que nos concede a sua inconfundível paz. Que Deus te abençoe e que o Senhor te conceda firmeza, fé e confiança absoluta na sua presença.